Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, vai nos levar a que reflitamos sobre trabalho. É um termo muitas vezes entendido como algo terrível, algo aprisionador e que, sem opção de escolha, todo ser é obrigado a fazer, a ter um trabalho. E esse pensar é novo? Não. Através dos tempos, o homem, para satisfazer as suas necessidades de alimentação, abrigo, defesa, precisou aplicar a força bruta e faculdades para alcançar esse fim. Ainda movidos pelas necessidades do trabalho, ele improvisa ferramentas, pedras, lascas de árvores, enfim, tudo quanto pudesse servir às atividades simples daqueles tempos. Mais tarde, quando ele começa a se reunir em tribos, plantar, estocar riquezas, essa simplicidade inicial se expande para os teares, para as máquinas, para o comércio, para a industrialização, surgindo em muitos lugares o desemprego, as situações em que o trabalhador não dispunha de nenhum direito frente ao trabalho. Então, ao lado disso, era possível, e ele conviveu com empregadores, senhores, proprietários, ditadores em regras, em supremacia do poder, no qual o trabalhador era reduzido a um serviçal que não dispunha de direito algum. De forma intensa na sua agressividade, pode-se dizer que essa forma vai perdurar até meados do século XX, quando em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o trabalhador recebe o status de direito humano. Apesar disso, hoje ainda é possível fazer-se presente duas situações. Primeiro, empregadores sem amadurecimento, que não valorizam o trabalhador como ser humano, e o trabalho é, então, imposto sob condições menos dignas, que não promovem o desenvolvimento do trabalhador. E um segundo aspecto seria o trabalhador, então, descontente, pouco disposto a amar e respeitar o trabalho que exerce. Então, por que nós estamos com essas reflexões? Porque, embora o trabalho seja um direito humano, ele ainda é desrespeitado. E, de certa forma, ainda é mantida a relação senhor-escravo, na qual não satisfaz aos segundos principalmente. Ressalve-se que, apesar de existir essa desagradável situação, existem empregadores e empregados que agem dentro da dignidade humana no direito recíproco das funções, certo? Então, isso precisamos ressaltar. E estudiosos levantam como possível que exatamente essa ojeriza do homem em relação ao trabalho, não só através dos tempos como nós vimos que ele foi acontecendo, mas esses estudiosos dizem que vem desde o mito da criação, quando Deus expulsou Adão do paraíso
e o condenou a comer o pão com o suor do seu rosto. Tem os estudiosos razão ou não? Acresce-se que hoje nós vemos o trabalho como uma atividade que permite que concretizamos sonhos, que atinjamos metas, de demonstração, iniciativa, habilidade, que o ser que as exerce em as aperfeiçoando, se aperfeiçoa também. E é no meio ou no trabalho que ele aprende a conviver com outras pessoas, com as diferenças, a pensar que o seu sucesso leva para a sua empresa também o sucesso e exerce o ofício colocando ali o melhor de si. E quando ele faz isso, ele conquista espaços, respeito, consideração dos demais, bem como a autoestima. Então, no entender ideal da doutrina espírita, vem ela nos lembrar que o trabalho não deve se confundir com o resultado da tarefa, mas a tarefa que se realiza é que, sendo uma ocupação útil, planifica o ser. Isso quer dizer que todo trabalho tem um valor intrínseco em si, independendo do retorno que traga. É a forma, o modo como o trabalho é realizado que lhe confere valor. Com isso, está se desvalorizando o retorno financeiro? Jamais. Mas está se ressaltando nele trabalho, um valor transcendente. E que, à medida que crescemos, entendemos que tudo quanto mereça ser feito deve ser impregnado daquilo que cada um tenha de melhor. Nos domínios superiores, quem trabalha nesse dar de si avança para cimos radiosos, sentindo as maravilhas dos planos celestes do Pai. Ficamos aqui até o nosso próximo encontro. Que Maria, a Mãe querida, nos guarde e abençoe.